Rádio Mister. Rádio Mister. Programa Cidadania Legal. Um programa da comunidade. A apresentação Roberto Moraes. Olá, tudo bem com vocês? Rádio TV Mister Web, na sintonia com você, com o programa Cidadania Legal. Hoje nós vamos tocar um tema aqui, gente, que é muito interessante, muito importante, que é falar, como sempre, né, da nossa comunidade, da nossa região, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E nada menos hoje a gente falar do trabalho de uma liderança de bairro aqui da nossa Zona Sul de São Paulo, na região do Embu-Mirim. E também nós vamos bater um papo, não é? Com o Newton. O Newton, ele fez doutorado em comunicação e semiótica. E nós vamos estar falando sobre esse assunto aqui, para você entender como é que foi esse trabalho, né, dessa tese que ele trabalhou aqui nessa comunidade da nossa Zona Sul de São Paulo, região do Embu-Mirim, que chama Comunidade Boulevard da Paz, né? Hoje nosso programa, o Newton e o Luiz e a Cida vão estar contando um pouquinho do trabalho deles na comunidade. E nesse inteirinho o Newton também vai bater um papo com a gente para dizer como é que foi a atuação dele nesse trabalho para poder fazer esses levantamentos todos e construir essa tese de doutorado, né? Olha só que importância tem a nossa comunidade em função do que o Newton construiu aqui. Aqui na nossa região do Embu-Mirim, que na língua indígena significa Rio das Cobras Pequenas. Olha só, se você não sabia, você está sabendo. O que é Embu-Mirim? O que significa Embu-Mirim? Não é? Significa Rio das Cobras Pequenas. A nossa área, olha só, pessoal, vocês hoje estão vendo aqui implantado uma cidade na nossa região. Mas no passado, essa área viviam índios, não é? Tupis, guaranis, guaianazes, povos originários. Os índios tinham suas aldeias aqui na região. Logo após começa o processo de ocupação da região. Em 1829, iniciou-se um novo processo de ocupação no local. Sabe de que forma? Com a chegada de 129 imigrantes alemães. Cada um tinha aí... Dom Pedro I, na época, concedeu 30 alqueires de terra para cada família alemã que pudesse fazer plantações, né, utilizando todos os espaços lá para produzir, porque até então a mão de obra estava muito ali difícil, né, de se conseguir. E nesse sentido, Dom Pedro, então, fez a colonização dessas terras. Aqui possuía grandes fazendas, Jararaú, Menininha, lá no Boulevard da Paz, a grande fazenda a contar da Menininha até Jardim dos Reis, era uma grande fazenda, Jararaú. Itupu, a grande fazenda Itupu, era essa região do Guarapiranga. E a parte de Tuparoquera, fazenda de Tuparoquera, pega a parte da Piraporinha, Jardim Ibirapuera, né, vai até a divisa com o Murumbi ali. Olha só. Em 1906, inicia a construção da represa do Guarapiranga. O que é Guarapiranga? É o Guará vermelho. Na década de 50, a região do Embu-Mirim passou por um intenso processo de ocupação, iniciando-se o loteamento dos sítios e chácaras, formando aí diversas vilas ocupadas pelos operários das indústrias, que naquele momento em franco crescimento da região de Santo Amaro, né, estavam ali ocupando. E essa ocupação progrediu lentamente até a década de 60. A partir do final da década de 60, o crescimento do movimento migratório e o aumento da população de São Paulo, Embu-Mirim passa por um processo de expansão desordenada, inclusive nas áreas de mananciais e de proteção ambiental. Para você ter uma ideia, hoje a nossa região aqui ela possui uma área de 62 quilômetros quadrados. Conta com 643 mil habitantes em 2 distritos. Esse número a gente pode questionar, que é muito mais que isso, né? Distrito Jardim São Luís e Jardim Ângela.
Um orçamento em 2022, a subprefeitura do Embu-Mirim teve 54 milhões, o quarto maior orçamento da cidade. Na Secretaria da Habitação, o orçamento de 1,5 trilhão para a cidade toda, né? Então esses são os números e a história, um pouquinho da nossa região aqui, que o Newton, nessa conversa, vai tocar um pouquinho, porque ele coloca uma boa parte de toda essa história em sua tese, né? Então a gente vai aqui conhecer um pouquinho da parte aqui do Luiz e da Cida, né? Começando por Luiz. Luiz, fala um pouquinho pra gente, no caso, como é que você viu essa expansão toda da região e principalmente no caso aí no tocante do bairro, da onde você está lá hoje, trabalhando para que a comunidade tenha direito à cidadania. Fala um pouquinho pra gente. Então, Carlos, assim, e o Nilton aí que trabalha junto com nós, boa noite a todos. A gente vê que a gente chegou para a periferia, na verdade, com uma grande desigualdade social, né? Para a gente chegar a esse ponto, e hoje a gente vê esse mundaréu de gente aqui onde foi essas fazendas, esses sítios, e a gente vê a potência hoje da nossa comunidade na nossa periferia, né? Uhum. Agora, é fácil você desenvolver um trabalho com a comunidade instalada lá, Luiz? Hoje eu onde eu estou hoje, né, eu me sinto, não é tão fácil, né? Porque é uma discrepância de desigualdade tão grande e uma discussão política tão grande que a gente, quem é líder sabe do que eu estou falando, não é tão fácil chegar onde a gente chegou hoje, ter essa como é que eu posso falar? Chega nessa urbanização, nessa coalizão assim de toda a comunidade unida para chegar a esse ponto. Porque tem que ter uma união, né? De todos os moradores, de todos os munícipes, os bares, restaurantes, as igrejas aqui por perto, para a gente se juntar, para a gente chegar no ponto que a gente chegou hoje. Não é tão fácil, não. Mesmo com toda essa necessidade, agora vocês estão sentindo que estão conseguindo trazer as melhorias. A população, como é que vocês organizam a comunidade nesse sentido? Vocês fazem um processo de discussão política, para mostrar para ela que nada cai do céu, que é uma luta que ela tem que se inserir. Como é que é essa construção, essas conversas que vocês fazem nas reuniões de vocês? Então, a gente aqui, quando a gente começou, a gente fez discussão política no bairro, né? Reuniões mensais, para trazer informação, mostrar para ele que não é tão fácil, porque até então, quando o poder público ele enxerga nós como números e não como família, essa que é a realidade, né? Se transformarmos agora como família, quando entra o progresso, quando entra a qualidade de vida, aí a gente entra como família, mas até então a gente é visto como número. E às vezes até, infelizmente, falar isso como um incômodo na sociedade, né? Você tem do seu lado aí a Cida, né? A Cida também é uma guerreira aí da comunidade. Como é que vocês trabalham essas questões todas das necessidades de vocês e dentro desse papel da associação, onde vocês desenvolvem um trabalho com as mulheres na comunidade? Boa noite. Boa noite. Nós começamos, que nem o Luiz falou, foi numa luta árdua. A gente fazia o porta a porta, comunicando às famílias sobre a situação da comunidade, que seríamos despejados. Então, no início foi um ponto meio que difícil, mas agora, graças a Deus, a inclusão tanto da família, da nossas famílias, das mulheres, na verdade, o carro forte da comunidade são mães solteiras, então a maioria das mães aderiram
o progresso da comunidade e a aceitação da Cida do Luiz na comunidade fazia a diferença. Que nem eu falo para elas, a gente levanta de manhã, sai e vamos para a luta. E quando nós voltamos, nós temos uma nova luta dentro de casa. Então não seria justo eles chegarem e dizer, olha, na comunidade tem 1000 famílias, eu vou tirar a família e não vamos fazer o progresso. Graças a Deus se unimos, fizemos um cadastro, fizemos um levantamento de quantas famílias existiam na área, e graças a Deus, como vocês podem acompanhar, viramos um bairro, porque agora Boulevard da Paz, ela é um bairro, um grande bairro de família, onde todo mundo conhece todo mundo. Que legal, né? Então, e agora a comunidade, ela está conseguindo entender que a ficha está caindo, mas não caindo porque estão impondo em cima dela uma condição de mudança de vida, mas uma condição de mudança de vida dentro de uma organização que vocês estão construindo, porque sem essa organização, a comunidade não caminha. Né? Como é que elas estão vendo isso? Hoje eles veem com outros olhos. Hoje é o Luiz, é a Cida, e eles têm nós como um ponteiro da liderança da comunidade, quer o melhor para a comunidade. Hoje eles passam a dificuldade para nós, para a gente passar para frente para os órgãos competentes para resolver. Então, a gente se sente gratificante de ter entrado nessa luta e ver a mudança que a comunidade está hoje, né? Ô Luiz, eu vou mostrar umas fotos aqui que você me enviou, e aí você vai comentando em cima dela, né? Falando um pouco desse trabalho que está sendo desenvolvido aí com a comunidade. Eu vou mostrar aqui, né? Esse trabalho, vamos falar um pouquinho. Esse trabalho foi uma luta desde 2012 lá, muito gratificante, que a gente não pode deixar de falar, uma luta que a gente começou na Secretaria de Habitação, né? E a gente, junto, na época a gente fazia parte do movimento do MTST, não posso deixar de falar isso, que foi um pontapé inicial, né? O Guilherme Bolo, na época, era a liderança do MTST, a gente lá entrou na Câmara, na SEAB, fez a luta, fez uma comissão para acompanhar a comunidade, que eu e a Cida faz presente, né, que se tem uma comissão que só ficou nós, na verdade só ficou nós dois na época, né, para lutar. Mas a gente conseguiu vários dias de reuniões, vários conselhos de habitação, várias reuniões com a Elizabeth França, com todos os políticos, para passamos dia de fome, para hoje estar vendo um resultado maravilhoso esse, que é como é que eu posso falar? Uma pavimentação de toda a área. Aí a construção das famílias que saiu daqui da comunidade, né, que vão ser retornadas para esse local. Vai ser construídas aí 600 unidades habitacionais. E as famílias que saíram vão estar voltando. Só voltando para a foto número 1 aqui, as pessoas que estão aqui estão tendo uma condição de vida melhorada. Agora, essa comunidade ela vai ser transferida para os prédios que serão construídos? Como é que será isso? Não, essa aí é uma urbanização de rua, é onde não foi removida a casa, porque tem R1, R2, R3, né? E R4, esses aí são R1 e R2, que vão permanecer no local com a infraestrutura da pavimentação das ruas. Ah, tá. Então eles estão adequando todo o espaço para dar condições para as pessoas morar. Exatamente. E a outra quadra, outro pessoal de outro grupo que vai para os prédios, é isso, né? Exato, é que a área que foi removida aí desse morro aqui, ó, tinha família, e foi removida, foi feito o talude de sustentação do morro, e essas famílias que vão para os prédios. Elas estão em auxílio aluguel. Ah, tá. Hoje elas estão em aluguel, em aluguéis. Isso. Tá. Esse é o futuro.
Nossa, que maravilha. Tá aí. Olha, eu sinceramente, quando eu mostrei essas fotos aqui, né, pro meu pessoal aqui, eu falei, olha, gente, o que é isso, né? Olha a realidade. Né? De repente, para chegar nisso, isso daqui é uma coisa que toda a comunidade que está em área de prefeitura, de espaço do Estado, deveria ter o direito sagrado de ter moradia digna desta maneira. Verdade, cara. Aí, não é? Logo no começo, a gente foi batendo de frente que a gente não poderia ter essas unidades habitacional aqui no local, na área, mas um trabalho junto, e corporativo, junto com a SEAB, junto com o escritório modelo aí, a gente conseguiu, e a comunidade consciente que queria isso, a gente conseguiu essa vitória. Esse conjunto é perto daquele conjunto habitacional do Parque Nova Santo Amaro, ali perto do campo de futebol? Isso. Ah, tá. Você vê, os avanços de Nova Santo Amaro na época também foi assim, que conseguiu fazer aqueles predinhos ali e tal. Foi uma luta da comunidade. Isso. Né? Inclusive eu até participei daquilo lá também, né? Tem um pedacinho. Maravilha. Mas tem história, viu? E é importante vocês registrarem tudo isso, viu, Luiz? Porque isso aí para o futuro, né? A população tem que saber da história do passado. Porque para chegar nisso, e os moradores que virão, né? Eles precisam entender o processo, né? Eu não quero ser um líder que muitos podem ver amanhã depois dizer assim, era o líder de um partido tal, um líder de um candidato tal. Sempre eu e a Cida pensamos em ser um líder de uma igualdade social na nossa comunidade e trazer a benfeitoria para a nossa comunidade. Um direito de igualdade social. Então, muito longe ainda de acontecer, mas isso já é um pouco que a gente pode trazer para mostrar para essa comunidade. Já é uma sementinha plantada. Com certeza, viu? Olha, o Luiz preparou um filme pra gente aqui, nós vamos mostrar. Vamos ver aqui. Aqui é uma área lá que estão pavimentando, né, Luiz? Isso. Tá. Eu não estou vendo aqui eles construindo rede de água pluvial. Tem? Já tem. Tem, né? Isso é importante, viu? Antigamente o pessoal fazia essas coisas aí, ó, não colocava boca de lobo, não colocava nada, cara. Aí, coitado do pessoal que morava na Baixada. Não, nós temos toda a infraestrutura de drenagem, de água de chuva, água de esgoto, tudo separado. Água pluvial, né, água potável, tudo dentro dos conformes que manda a lei. Pois é, viu? Então tá aí, né, o Luiz, a Cida, nesse trabalho junto com a comunidade. Muito bem, então é o programa Cidadania Legal, aqui mostrando para você um pouco desse trabalho, né, que a gente está mostrando aqui, e a importância, né, da comunidade, junto com o Luiz, com a Cida lá, arregaçando as mangas e mostrando trabalho, né, em conjunto. Muito bem, eu tenho agora aqui o Newton Fernandes de Oliveira Júnior. Quem é o Newton Fernandes de Oliveira Júnior? Eu queria saber do Newton como é que ele descobriu essa luta aí, né? Da Boulevard da Paz. Tudo bem com você, Newton? Oi, tudo bem, Carlos? Como é que você está? Graças a Deus. Aqui está o Luiz, a Cida, que faz tempo que eu não vejo eles. Vamos marcar um almoço. Só precisa ver quem vai pagar, né? Eles são demais, viu? Gosto muito deles. Foi assim, como que eu cheguei até o Luiz e a Cida. Na verdade, eu sempre gostei de estudar os desastres, né? Então eu comecei estudando na USP a contaminação química de Mauá. Não sei se vocês sabem, teve um problema lá em Mauá, um condomínio foi feito em cima de um lixão, e o lixão tinha lixos tóxicos, e aí começou a vazar e eu fiz um estudo na USP sobre a exposição da comunidade nos meios de comunicação de massa. Bom, daí para lá eu comecei a estudar, eu fiz o mestrado.
Então eu saí da especialização, fui fazer o mestrado na PUC. E aí eu estudei os estados que mais têm desastre do Brasil, que é Santa Catarina em primeiro lugar e depois São Paulo. Então eu estudei a comunicação de risco de desastres das defesas civis desses dois estados para as áreas de desastres, de risco de desastres. Aí no doutorado eu resolvi estudar a própria área. E como que eu cheguei no Luiz Inácio, ou cheguei no Boulevard da Paz? Eu fui no IPT, eu pesquisei lá no Instituto de Pesquisas Tecnológicas qual é a área mais populosa que tinha o R4. O que é R4? É o risco muito alto. Ah, tá. Então eu tenho o R1 baixo, o R2 médio, o R3 alto e o R4 muito alto. Aí nós entramos em contato com a Defesa Civil de Embu-Mirim. Eu acho que era a Simone na época, né, Luiz? Ela ainda. Ela ainda, né? Conversando com ela, e ela nos apresentou o Luiz. E eu, com um grupo de estudos lá da Universidade Federal do ABC, fizemos uma reportagem junto com a Folha de São Paulo de 4 áreas mais arriscadas de deslizamento de terras no São Paulo. E o Embu-Mirim é uma dessas áreas. Era, graças a Deus. Porque com o trabalho dos líderes comunitários, a Cida e o Luiz, esse risco aí drasticamente baixou, né? Então, estamos falando aqui de 5 anos. Quer dizer que é um tempo curto, pequeno, para tanta evolução. Que para nós, aparentemente, parece que 5 anos é muito tempo, mas não é. Para uma comunidade dessa tamanho geográfico e demográfico, é muita coisa. Então foi assim que eu cheguei com eles. Nós fizemos uma reportagem, tá no YouTube, e com a Folha de São Paulo, e chegamos a ele. Aí eu decidi construir em conjunto uma tese de doutorado que expusesse o desenvolvimento que uma liderança forte e engajada com a comunidade pudesse desenvolver a área. Foi assim que eu cheguei neles, e o resultado foram 5 anos de estudo, porque eu tive até uma extensão do governo federal e da própria PUC de São Paulo para estudar mais 1 ano. Porque geralmente um doutorado de ciências aplicadas demora 4 anos. E o meu foram 5 anos. 5 anos. Justamente pela importância desse engajamento de pesquisa e comunidade. Porque isso que muitas vezes parece uma coisa tão comum para a maioria das pessoas, mas não é o que acontece na universidade. A universidade estuda a sociedade como objeto e não põe a mão no objeto. Não, claro que minha mão foi quase invisível aí, né? Mas ainda assim, ela teve uma relevância muito grande na universidade. Agora, Newton, como é que a universidade, quando você apresenta a tese, esse coletivo que, no caso, leu essa tese toda, os colegas lá e tudo mais, eles têm uma dimensão daquilo que você conseguiu enxergar ali na comunidade Boulevard da Paz? Olha, de 7 professores doutores, tá? Uma professora tem uma dimensão bem grande, que é a professora Mary Jane Spink, que ela justamente é da psicologia social e estudou também o Embu-Mirim. Ela escreveu um livro, Áreas de Riscos. Então ela foi da minha banca de doutorado, ou seja, aprovaram minha tese de doutorado. E claro que a vertente dela, a metodologia de estudo dela é diferente do meu. Sim. O dela é construcionista, o meu é fenomenológico. O que é isso? O dela é construir pesquisa de acordo com a construção de conhecimento da sociedade ou da comunidade, e o meu é de acordo com a criação fenomenológica da sociedade enquanto desenvolvimento. Diante desse quadro todo,
né, de região que contém áreas de riscos, a Embu-Mirim sempre foi um grande problema para quem, no momento que um prefeito assume, quando vinham os momentos de chuva, principalmente aqui na nossa região, era um desastre, né? Agora falta políticas públicas também. Assim como a gente tem, Newton, aqui, um processo, lamentavelmente hoje ocorrendo bastante, que é de ocupação, né, dos ambientes, por exemplo, de represa, vilas se formando, sem o Estado acompanhar isso de perto, né? E a gente percebe o seguinte: constrói-se uma cidade, o Estado coloca água, coloca pavimentação, coloca energia elétrica, depois de transformada em cidade, aí ela não dá autorização de funcionamento para as pessoas desenvolver o comércio na região, para legalizar os seus imóveis. É isso que a gente assiste, principalmente aqui na nossa periferia, no nosso fundão, principalmente, mas isso se dá em todas as áreas, Parelheiros, enfim, né? É o que a gente assiste. Agora, na sua opinião, com todo esse trabalho, essas coisas que você percebeu aí, né? Tem jeito de mudar isso, ô Newton? Como é que você percebe essa questão toda colocada numa tese, onde é discutido com uma banca, né? O que todos lá, no caso, possam entender da importância de tentar chamar a atenção das autoridades no sentido de falar, olha, isso aí tem que mudar. Como é que você vê isso? Então, a primeira coisa que nós vemos em relação a esse tipo de estudo é que poucas pessoas na universidade, elas estudam a sociedade de uma forma mais profunda ou para mudar a realidade das pessoas. Então, muitas vezes esses estudos são reservados às pessoas que voltam para arquitetura, geologia, tá? E nunca para ciências sociais. Uhum. Tá? Então, tem uma crítica em relação aos cientistas sociais, que eles só mudam, vamos dizer assim, a esfera ideológica de pensamento e não a estrutural. A comunicação, ela tem duas coisas. Tem a comunicação, que é aquela que você transmite as informações, e que é não estrutural. E tem estrutural, que você se comunica a partir do momento que você modifica fisicamente o lugar. Que é o que o Luiz e a Cida fizeram com força política ou força comunitária. Então, eles fizeram as duas coisas, claro, instruíram as pessoas pela comunicação e também mostraram como que é você modificar uma comunidade. Então, tem um problema, dois problemas na verdade. O primeiro é esse da universidade não estar engajada com a sociedade, porque muitas das pessoas não passaram por uma área de risco, não conhecem uma área de risco. Tá? Não sabe que no Brasil praticamente morrem 12 mil pessoas em desastre no Brasil todo. Tanto é que a mídia esconde esses dados e o governo federal atual, ele eliminou a única plataforma que fazia a mediação da mortandade das pessoas do Brasil. Porque vocês sabem que o Brasil, ele é um país que é signatário. Ou seja, ele se comprometeu a assinar um acordo em Hyogo e depois em Sendai, se comprometendo a reduzir os desastres no país. Qual a importância de você reduzir os desastres no país? É você conseguir da ONU e demais países mais recursos e mais investimentos em empresas que venha para o país. Quando o governo, que é esse aqui, não estou dizendo do outro, ele eliminou esse índice, automaticamente as empresas e as organizações, elas veem o Brasil com desconfiança. Então, esse é um problema. Esse é um dos problemas, né? Agora, o que a PUC, ou vamos dizer assim, a academia vê esse trabalho? Eles viram com bons olhos esses trabalhos. Eles acreditam que
eles podem fazer mais coisas em relação a comunidades desse gênero. Tanto é que eu já estou propondo para o Luiz continuar os estudos e fazer quase que uma tipologia ou uma gramática para que outras áreas de risco tenham também as mesmas visões ou chances, oportunidades e de como começar a fazer as coisas. Nós conversamos no início do programa, um pouco antes, em off, né? Que precisa ter o quê? Um engajamento ético. Como o Luiz e a Cida tem. Precisa ser extremamente honesto, ético. Sem se vender para sua família ficar bem e o restante não. Então, é algo que precisamos superar em outras comunidades, como Franco da Rocha, por exemplo. Mauá, São Bernardo do Campo e tantas outras que não dá nem para falar aqui, senão a gente ficaria horas falando. Se você acessar o site da UIPP ou do Instituto Geológico, você vai ficar assim abismado de ver quantas áreas no Brasil estão assim para cair. Não estou falando só de deslizamento de terra, não. Enchente, geada, seca, estiagem, tufão. Para o político brasileiro, é mais interessante manter o CEMADEM, o Centro de Pesquisas ou algum órgão de vigilância, do que consertar a área, do que desenvolver a área. Então, o Boulevard da Paz é uma das áreas assim singulares que conseguiu, com força política e força comunitária, sair do desastre, da linha do deslizamento de terra. Eu, quando comecei a estudar, tinha 51 áreas de riscos aí. Tá? Então, Luiz, o que a gente percebe aí nessa situação toda é que as áreas de riscos, se tivesse interesse político, no sentido de fazer um trabalho junto com a comunidade, porque, veja bem, nessas ocupações ali, quantas pessoas que moram em ocupações, em casas que não têm o mínimo de condições sociais para se viver, não é? E quando você constrói um prédio, praticamente triplica o número de moradores que vão ter uma condição de vida melhor, uma casa mais digna, não é? A exemplo do que nós estamos vendo aqui. A gente mostrou como é que o Boulevard estava antes, como está agora e como vai ficar. Agora, se tivesse uma vontade política nesse sentido, que a gente percebe assim, cada ano que chove, cai terrenos em cima cai casas, mata muita gente. Este custo social, ele é muito mais alto do que um investimento que pudesse fazer a nível do que estão fazendo agora, né? Porque você veja bem, a gente não vê a preocupação nesse sentido. Mandato progressista faz, e a gente tem aí para quem quiser ver, né? Infraestrutura e tudo mais aí. Os outros mandatos não fazem, a gente não vê isso acontecendo. A gente fica perdendo 4 anos de mandato quando a gente poderia ter. É nesse sentido que a gente questiona e coloca, principalmente dos senhores vereadores, deputados estaduais, que são eleitos na nossa comunidade, que saem daqui com o voto da nossa comunidade. E mais ainda a nossa comunidade tem formação política para ela entender que tudo isso é dela. Que a unidade básica de saúde não é do prefeito, não é do vereador, é da comunidade. E se ela estiver funcionando bem, vai precisar da cobrança da comunidade. Senão ela vai funcionar mal, né? Assim é também na questão do ambiente, dos espaços que a gente ocupa hoje. Se a gente não procurar melhorar isso, cobrando das nossas autoridades, não vai acontecer. Porque é muito difícil. Isso que o Luiz coloca aí, não é? Às vezes, eles até correm riscos, né, de vida, porque são lideranças na comunidade que quer fazer o melhor para a sociedade ali, não é? E tem pessoas que procuram desacreditá-los do trabalho que fazem, levando uma comunidade, às vezes, até contra, né? Então, são coisas que eu sempre falo que os nossos
prefeitos, vereadores, deputados que saem da base social progressista, que trabalham a comunidade, que são menos favorecidos, têm que aprender a ter um olhar diferente para essa comunidade. São 4 anos de mandato, faz um mandato junto com a população, 4 anos juntos, não é a cada 4 anos vir visitar a comunidade. Porque os problemas estão aí, não é? Estão colocados aí. Na nossa região, você, Newton, colocou que era 51 áreas de risco. Hoje nós estamos vendo a oportunidade do trabalho que está acontecendo em Boulevard da Paz. Agora nós temos regiões aqui que está gritante, que é isso que você coloca. Precisa dar atenção para essas áreas de riscos. E a gente espera que agora, no próximo governo, a gente possa ter, a comunidade possa ter meios de poder mostrar isso e tentar começar a fazer um trabalho para que as outras oportunidades também para as demais surjam, não é, Luiz? Né, Newton? É verdade. Né? Em situações como desabamento, deslizamento, olha essa parte aqui, ó, condição socioafetiva, né, em Boulevard, olha lá o barranco, olha as casas penduradas, isso é o que acontece na nossa região aqui, né? Olha isso, né? Isso tudo está na tese que o Newton construiu lá, né, para a tese de doutorado. Olha isso daqui, olha. Né? É gritante, gente. E não é possível que as nossas autoridades, que fazem vistas grossas a tudo isso, não é? Depois, na hora que acontece, aí fica todo mundo, vem imprensa, vem tudo e querendo achar o culpado. E o culpado está na nossa cara aqui, não é? É isso. Então, gente, o nosso programa Cidadania Legal hoje fez questão de trazer o Luiz, não é? E de trazer o Newton, porque é muito importante quando alguém que sai de uma universidade e vem colocar o pé no barro aqui para conhecer a realidade das nossas periferias. Que na nossa região a gente tem o Fundão, que é gritante. É todo mundo pedindo socorro, seja na questão de moradia, seja na questão do transporte, não é? Seja em todas as áreas. Aqui o que a gente vê é o Estado negligenciando. Esta é a realidade do nosso Fundão. E a realidade também aqui do entorno de Campo Limpo, de Parelheiros e de demais periferias aqui na nossa cidade. Então a gente espera que a nossa comunidade abrace o Luiz aí, né? Abrace a Cida aí. Vocês têm muito que conquistar em todas as áreas. Continuem as reuniões. Tenha o Newton junto, acho que vocês já conquistaram ele. O Newton é importante, porque o Newton, além de ser, né, um doutor agora, ele conhecendo o trabalho de vocês, ele é uma voz, principalmente nos governos que virão aí. Né? Com certeza. Ele conhece, ele fez um trabalho aprofundado de pesquisa, e isso é muito importante para a gente gritar aí para os nossos vereadores, deputados, para chamar a atenção deles a esse trabalho que o Newton fez junto com vocês, e que não é um documento que é para deixar numa prateleira ou ficar abandonado, não. Fazer as práticas do que está colocado. Vai ser mostrado. Né? Mostrar. Esse é o papel. Newton, você quer colocar mais alguma coisa? Eu já esgotei aqui tudo que eu precisava, mas eu acho que alguma coisa pode ter escapado, viu? Eu acho que não escapou nada, não, porque senão nós vamos me aprofundar muito, porque na tese tem muito mais coisas que dizer, e você sabe, são 5 anos de estudo, e o Luiz e a Cida também estudam diariamente o lugar. A minha contribuição foi levar ela além do Boulevard da Paz. Ela foi já vista em outros países, como Chile, foi lá para a Colômbia também, foi lá para a França. Então, o Boulevard da Paz, ele é conhecido em vários lugares, e também no Brasil, em algumas regiões também. Tá? Porque ela ficou como se fosse uma tese exemplar, nesse sentido de, não que o mérito é meu, nada disso, é que o mérito está num olhar
para a sociedade, no olhar para a comunidade, que a universidade deve se ligar mais nas comunidades e pode também, junto com a comunidade, assim como o Luiz e a Cida com a política, modificar o quadro e aos poucos ir reduzindo os riscos de desastres, porque se não reduz muito pouco, tem comunidade que ainda está do mesmo jeito desde que eu comecei a estudar. E o Boulevard da Paz já teve um desenvolvimento extraordinário. Claro que você pode desenvolver mais, sabemos disso, mas pelas condições que eles tiveram, primeiro de fazer uma rede comunitária, que essa construção é dificílima até no meio da universidade, que dirá no meio de uma comunidade, porque no meio da universidade não é melhor que a comunidade, mas tem interesses diferentes. Já a comunidade pode ser reunida com interesse em prol do bem para todo mundo. Como você falou muito bem, o Luiz enfrentou coisas aí que nós nem sabemos. Grupos. Verdade. Grupos, que tem grupos aí dentro. Tá? Contrários, a favor, com medo e assim sucessivamente. Sem contar a própria gramática política brasileira que eles enfrentaram também. Eu digo na tese, aí uma das partes da tese é que fisicamente a sociedade é ligada às periferias, mas ideologicamente elas são excluídas, elas são ilhadas. Então é essa ligação que precisamos fazer elas juntarem, né? Para que o Boulevard da Paz, o Memboé-Mirim, não seja um lugar longe de nós, somos juntos. A cidade de São Paulo tem que estar unida, não fragmentada. Começando pela união na sua casa. Então essa desagregação, vou até usar um termo, é meio diabólico. Então precisamos agregar. Assim, de ter uma união entre nós mesmos. Até agora, por exemplo, entra agora você do rádio, tem a comunidade e a academia. Entra a mídia agora. Entendeu? Ela vai crescendo. Não podemos deixar isso de lado. É importante para nós também o seu programa dar um olhar para nós. Dá uma voz, né, Milton? Dá uma voz também. Então você já entrou no círculo. Já arrumaram para minha cabeça. Já arrumaram para sua cabeça. Gente, olha. Luiz, meus agradecimentos aí, parabéns pelo trabalho, não foi obrigado, né? Gente, ficamos por aqui com o programa Cidadania Legal. Muito obrigado, Nilton, muito obrigado, Luiz e Cida. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado, Carlos. Obrigado, Luiz. Obrigado, Cida. Obrigado, Nilton. Obrigado. Estou à disposição de vocês. Beleza, então. Só passando aqui pelo Nilton. Um abraço, Nilton. Um abraço. Tchau, boa noite. Um abraço, Cida. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Muito Tchau. bem, gente. É o programa Cidadania Legal aqui com você, não é? E a gente encerra o nosso programa nesse momento. O programa Cidadania Legal fica por aqui. Até o próximo programa. 24 horas no ar. A sua rádio na internet. As melhores estão na Mister.